Queridos irmãos, amigos ouvintes da Palavra de Deus, no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, diz o seguinte versículo: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura ou da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Meus irmãos, meus amigos, ouvintes da Palavra de Deus, esse versículo é uma prova viva que Deus, Ele não nos vê como os homens vê. Os homens vê as aparências da gente, né? Os homens vê as aparências das pessoas, mas Deus vai muito além disso. Ele vê o que está por trás da pessoa ou o que está por dentro da pessoa. Esse versículo aqui é um versículo chave, aonde que Deus manda o profeta Samuel ir na casa de Jessé, para que lá dos filhos de Jessé, Deus ia levantar um rei para Israel, um segundo rei, que o primeiro rei foi Saul, e o segundo rei foi Davi. E a Bíblia disse que o Samuel, quando chegou na casa de Jessé, o belemita, a Bíblia disse que Jessé colocou todos os seus filhos diante da frente de Samuel, porque foi a ordenança que Samuel, o profeta, deu para Jessé: traz todos os seus filhos. E a Bíblia disse que Jessé trouxe todos os filhos, e foi passando um a um, cada um mais formoso do que o outro, como diz a palavra do Senhor, homens de guerra, homens preparados, homens soldados de guerra. Mas a Bíblia disse que para todos eles, quando Samuel queria escolher, Deus falava: este não, Samuel, este não, Samuel, este não, Samuel. Até que uma hora tinha acabado todos os filhos de Jessé, o belemita. E a Bíblia disse que o profeta falou para Samuel: Samuel, você não tem mais nenhum menino, nenhum moço aí, porque Deus falou que era um dos seus filhos, mas até agora nenhum. E a Bíblia diz que o Jessé, o pai de Davi, falou: não, tem ainda um menino, mas ele é novo, ele é ruivo, toma conta das minhas ovelhas lá no campo. E a Bíblia diz que Samuel falou: então vai chamar ele, porque daqui eu não vou sair, porque Deus falou que um dos seus filhos seria rei de Israel, e nós não vamos sentar na mesa para comer enquanto ele não chegar. E a Bíblia diz que foram chamar Davi. Quando Davi chegou à presença do profeta, a Bíblia diz que o Espírito de Deus tocou no profeta Samuel, diz: eis aí, unge ele, porque ele eu tenho escolhido para ser o rei de Israel. Então veja bem, Deus, Ele não vê como o homem vê. Deus escolhe quem Ele quer escolher. Deus não podia escolher aqueles homens, aqueles soldados valentes, filhos de Jessé, que a Bíblia disse que era um mais forte do que o outro. Deus não podia escolher ele, mas Deus escolhe. Ele tem a sua forma de escolher. Ele escolheu a Davi, porque ele viu o coração de Davi como era. Então, meu querido, se Deus ele escolheu você, é porque você é querido de Deus, você foi achado graças aos olhos do Senhor. A Bíblia vai contar a história de muitos homens que Deus escolheu, homens que aparentemente não tinham condição de fazer nada, homens que não era de família, homem que não tinha nem descendência, vamos assim dizer, mas Deus escolheu eles, assim como escolheu Davi. A Bíblia conta a história de uma pessoa na Bíblia, da tribo de Benjamim. O seu nome era Eude. A Bíblia disse que Eude, ele não tinha nada para mostrar. A Bíblia disse que ele era até canhoto, ele não tinha família, não tinha nada valoroso para mostrar para a humanidade, para o povo de Israel naquele tempo que ele vivia. Mas a Bíblia disse que Eude, mesmo ele sendo canhoto, mesmo não sendo de família, ele foi indicado, porque a Bíblia diz que o povo de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e aí mandaram esse Eude e até a presença do rei dos Moabitas para levar uma mensagem. Mas a Bíblia diz que esse Eude, ele foi muito esperto. A Bíblia diz que ele fez uma pequena espada, ou um punhal que seja, e a Bíblia diz que ele colocou no meio da sua roupa. E quando ele chegou lá no meio do povo dos Moabitas, perante os líderes, o líder dos Moabitas, um que se chamava Eglon, a Bíblia diz que esse Eude,
do nada, pegou o seu punhal debaixo da sua roupa e esfaqueou aquele rei dos Moabitas. A Bíblia diz que esfaqueou até que ele morreu. Então veja bem, Deus usa os improváveis, Deus usa aqueles que parece que não tem jeito, Deus usa aqueles que parece que não vai fazer nada, mas Deus escolhe esses para fazer algo para a sua obra. Deus escolheu Eude, foi lá, esfaqueou um dos líderes moabitas que estava opressionando, ao povo de Israel. A Bíblia conta a história também de aquela escrava de Naamã. Quem diria que ela ia fazer um grande feito, aquele grande general da Síria? A Bíblia diz que ele tinha uma lepra, e aquela pequena escrava que estava ali apenas indicou ele para ir até o profeta Eliseu, porque Eliseu ia fazer alguma coisa para curar ele daquela lepra. Deus usa quem Ele quer para fazer a sua obra. Deus usa quem Ele quer para abençoar as pessoas. E a Bíblia diz que esse general foi à presença do profeta Eliseu. E chegando lá, a Bíblia diz que ele mergulhou 7 vezes no Rio do Jordão e pôde ser curado da sua lepra. A Bíblia conta ainda a história de Amós. A Bíblia diz que Amós, ele não tinha nada para oferecer. A Bíblia diz que ele tomava conta do gado. Era um homem do campo, tomava conta da colheita de frutas. Não tinha nada para oferecer, mas a Bíblia diz que Deus escolheu ele. A Bíblia diz que ele nem era profeta. A Bíblia diz que ele era o boiadeiro, tomava conta do gado. E a Bíblia diz que Deus foi lá e escolheu Amós para ser um profeta, para profetizar contra, ou profetizar para o povo de Israel. Meu irmão, meu querido, talvez você está aí cabisbaixa, pensando assim: mas eu não sirvo de nada na igreja, eu não sirvo para nada, a não ser só para ir para a igreja mesmo. Será que você não tem algo escondido aí, que ninguém está vendo, mas Deus está vendo? Às vezes o pastor não está vendo aquilo que você tem escondido aí no seu coração, a vontade de fazer alguma coisa, e ninguém está vendo isso, mas fique com esse desejo, continue assim, porque Deus que está no céu, Ele está vendo em você um grande valor. Deus está vendo em você algo que pode ajudar na obra do Senhor. Deus, quando Ele escolhe, meu querido, Ele não escolhe pela aparência, Ele escolhe pelo coração. Foi o versículo que eu acabei de ler, que Deus falou para o profeta Samuel: o homem olha para as aparências, mas eu olho para dentro da pessoa, o seu coração. Então essas pessoas, Eude, Amós, aquela escrava lá que levou o general para ser curado de sua lepra, Davi, que foi ignorado pela sua família, ser ignorado pelos outros ainda vai, mas ser ignorado pela própria família, ainda mais o pai ignorou ele, deixou ele lá no campo. Mas Deus tinha escolhido Davi como rei. Deus falou: não, ele é o meu escolhido. E Deus fez acontecer, e Davi foi o escolhido como rei de Israel. Meu irmão, se você nesta noite está ouvindo, ou nesta tarde, não sei que hora que você está vendo essa mensagem, mas continue servindo ao Senhor, porque Deus está vendo algum valor em você ainda. Mas é só você esperar que no tempo certinho Deus vai fazer esse seu valor ser reconhecido. Então esse versículo fala sobre isso, que Deus ele não vê o homem como o homem vê, Deus vê por dentro do homem. Então, meu irmão, a mensagem de Deus para você essa semana é essa: Deus escolhe, Deus tem os seus meios de escolher as pessoas para fazer a sua obra. Quem diria que Deus ia escolher um bárbaro para levar a sua palavra, uma pessoa cruel, uma pessoa que judiava das pessoas que serviam a Deus? Quem diria que Deus ia escolher essa pessoa para se tornar um grande apóstolo, para se tornar um grande pregador e para até mesmo sofrer pela palavra que ele fazia os crentes serem maltratados? Esse alguém que eu estou falando é Saulo. Quem diria que Deus ia escolher Saulo para levar a sua preciosa palavra para os gentios, os gregos? Mas Deus escolheu Saulo e converteu ele em Paulo, e a Bíblia diz que foi um dos maiores apóstolos, que fez grandes coisas, grandes feitos.
foi um grande missionário, mas foi Deus que escolheu. Aí você pergunta, Deus não poderia ter escolhido um outro qualquer que já estava na igreja, que já estava servindo a Deus? Mas Deus muitas vezes ele escolhe os improváveis. Muitas vezes Deus escolhe as pessoas que a sociedade não dá nada para eles, que a sociedade acha eles umas pessoas bruta, umas pessoas rude, mas muitas vezes Deus escolhe essas pessoas para fazer a sua obra, fazer a sua vontade. E foi isso que Deus fez. Deus escolheu Saulo, converteu ele em Paulo, e ele fez grandes obras, levou muitas almas aos pés de Cristo. Meu querido, fecho por aqui dizendo: você é um escolhido de Deus. Espere o momento certo. E aquilo que Deus, para que Deus te chamou, para que Deus te escolheu, vai se manifestar e Deus vai te honrar. Mas saiba de uma coisa: você tem valor para Deus. É só esperar o momento certo. Porque os homens estão vendo você com alguns olhos, mas Deus está vendo você com outros olhos. Deus está vendo você por dentro. Então continue nessa fé, nessa esperança, servindo, fazendo o querer e a vontade do Senhor. E quando menos esperar, meu querido, Deus vai te honrar. Que Deus abençoe. Tenha uma ótima semana no nome do Senhor. Compartilhe essa palavra com mais alguém. Se inscreva no meu canal, porque você se inscrever no meu canal, você compartilhando essa palavra, ela vai ir mais adiante. Outras pessoas podem estar precisando de uma palavra igual essa. Então compartilhe com um amigo, compartilhe nas suas redes sociais, e aí a palavra do Senhor vai mais avante ainda, e muitas pessoas, muitas almas vão alcançar a palavra do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus.